Bem-vindos, bem-vindos a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Esse mês de outubro estamos trabalhando a temática Medos e Ansiedades. E a nossa convidada especial, entrevistada, é a Kimberly Yoder, direto dos Estados Unidos. Se você não sabe quem é a Kimberly, você pode voltar e assistir a outra live, onde ela pôde então se apresentar. Mas de forma resumida, ela é americana, mas cresceu no Brasil, serviu por muitos anos aqui, e esse ano ela voltou para os Estados Unidos por questões de saúde, mas continua servindo entre nós. Então vou colocar ela aqui, ela já está aqui. Bem-vinda mais uma vez, Kimberly. Obrigada. A Unidas pela Teologia. Kimberly esteve conosco numa live anterior. Se você ainda não assistiu, você perdeu. Você precisa voltar lá e assistir. Ela falou sobre medo, um tema muito importante. E hoje, de forma específica, ela vai então adentrar de medo, vai entrar então em ansiedade, que é um tipo de medo também, se você não sabe. Hoje você vai então aprender algumas coisas. Então, só para relembrar, Kimberly, ela é norte-americana, mas cresceu no Brasil, especificamente na região do Amazonas. Casou e serviu ali naquela região por muitos anos. Hoje ela tem 4 filhos, 9 netos, se eu lembro bem. 4 filhos, 9 netos, filhos espalhados aí por vários lugares. Graças a Deus pelo ministério dela, ela serve na área de aconselhamento juntamente com o pastor Allen Yoder. Eles que trouxeram um mestrado para o CIBIMA em Fortaleza, mestrado em aconselhamento bíblico. Se você tem interesse de fazer esse mestrado, de se aprofundar, você pode nos procurar, eu vou então passar o contato deles. Esse mestrado é muito bom, é uma oportunidade de entender como a Bíblia se aplica a diversos assuntos, inclusive como esse de medo. Então, como é bom entender a palavra de Deus com profundidade. Ela é rica, só nós que não conhecemos muito. Alguns até acham que o céu vai ser chato, mas quando a gente começa a conhecer as Escrituras, o céu não vai ser chato. Vamos conhecer mais do Senhor, que é as profundezas do conhecimento de Deus, né? Eu estava outro dia na praia e eu estava observando os grãos de areia. E eu pensei, Deus sabe quantos grãos de areia tem na praia do mar. Meu Deus, que conhecimento é esse? Então vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Então, graças a Deus por esse privilégio. E aqui a gente tem uma oportunidade de conhecer um pouco mais do Senhor. Então, isso é algo maravilhoso. Então, espero que você possa estar bem atento e possa aprender com a palavra de Deus e com a Kimberly aqui hoje. Então, Kimberly, pensando em ansiedade, na live passada nós estudamos sobre medo. Vimos que também a ansiedade é um tipo de medo. Então, você pode esclarecer um pouco mais sobre isso, especialmente porque as pessoas elas lutam muito com a ansiedade, né? Ansiedade em relação a todos os aspectos, Covid, assalto e outros assuntos, outras formas que ela se manifesta, ou momentos, circunstâncias. Pode Ok. falar um pouco sobre isso? Sim, e quero repetir o que a Gisele falou ainda agora. Seria muito bom se pudesse voltar e ouvir a aula que demos antes sobre o medo, porque a ansiedade é um tipo de medo, é um medo pecaminoso. A Bíblia ensina que é pecado ser ansioso, ter aquela inquietação. Então, sempre é pecado, não é doença como o mundo chama hoje em dia. E ainda bem, porque se fosse doença, nós não podemos sempre curar as doenças. Podemos tomar medicamentos e tudo, mas às vezes as doenças não vão embora. Ainda bem que a ansiedade não é uma doença. É muito bom que a ansiedade, se a gente encarar do jeito que Deus diz, ele chama ansiedade de pecado. Pecado pode ser resolvido. É ver que eu estou pecando contra Deus, se arrepender, pedir perdão e levantar e tenta mudar nessa
aqui. Nós vamos te ajudar com isso aqui hoje, nessa aula, mas também a aula que demos sobre medo, tem muitas ajudas sobre isso. Bem, então, a ansiedade é a palavra em si, na Bíblia, significa literalmente mente dividida. Então, se você é alguém que luta com ansiedade, você sabe como isso é. Que os pensamentos estão correndo, não param. Você é um ciclo horrível de pensamentos na cabeça. E descreve algo rompido, partido, rasgado, distraído ou distraindo a atenção. Então, essa palavra significa isso. O oposto disso é paz, não é? Então, quando nós estamos ansiosas, nós não estamos em paz. Mas daqui um pouco nós vamos ver o que Deus tem a falar sobre isso e como é que podemos ter aquela paz que só Deus pode dar. Então, a ansiedade mostra que algo que eu estou valorizando tanto está sendo ameaçado. Então, eu posso perguntar, o que é que eu tenho medo de perder? Que isso aqui está me perturbando tanto? O que é que eu desejo tanto que estou achando que eu não vou conseguir? Que eu estou nessa maneira? Então, mais uma vez, a emoção, mesmo sendo pecado, a ansiedade está indicando que eu preciso parar e avaliar. O que está acontecendo que eu estou sentindo assim e eu quero algo tanto que está me deixando dessa forma. Então, isso aí é o que a palavra em si significa. Muito bom, definição. É muito bom saber a definição, porque quando a gente se encontrar em circunstâncias como essa, já podemos definir o que eu estou, ou em que pecado eu estou entrando. Quando a gente define, aí que você falou, mente dividida, né? Forças puxando em direções contrárias. E realmente é muito ruim estar assim. É uma situação horrível mesmo. E muitas pessoas enfrentam isso hoje em dia. Digamos que lutam com isso mais do que deveriam. Ou às vezes por falta realmente de ensinamento. Como você falou, Kimberly, muito bom saber que não é doença. Porque Sim. por mais remédio que tomem, não vai mudar o coração. Não. Então não é Ele doença, não é vai realmente solucionar. corrigir, né? Então, eu estive estudando um pouco sobre essa temática por causa da minha dissertação e eu vi que realmente é uma escolha pessoal minha de um estilo de vida que não agrada a Deus. Então, eu estou sendo ativo nesse processo de escolher a viver assim e sabendo que uma escolha pecaminosa vai trazer consequências. Então, que E uma bom. escolha certa que agrada a Deus também vai ter bênçãos. Vai ter bênçãos. Então, verdade. Então, escolhemos deixar a ansiedade de lado e ir em direção ao que agrada ao Senhor. Muito bom, Kimberly, muito bom mesmo. Gisele, posso também Sim, pode aumentar mais continuar. um pouquinho, ampliar. Sim, Queria fica à também, vontade. não sei se você ia perguntar isso, mas Uhum. queria também ampliar que a ansiedade é um cuidado desequilibrado. Cuidado, Então, desequilibrado. pode ser que vamos usar a Covid de novo, que todos nós enfrentamos isso, então é fácil usar isso como exemplo. Sim. Eu devo ter um cuidado para com essa doença. Eu devo tomar as precauções. Eu devo fazer o que eu posso fazer para tentar não pegar Covid. Mas quando se torna aquele cuidado desequilibrado,
que eu só penso nisso, que eu tenho medo que eu vou perder a minha saúde, ou tenho medo que algo vai acontecer que eu não quero que aconteça. E já saiu daqui de equilibrado para essa vala de só pensar nisso. Então, já sei que virou pecado, ansiedade na minha vida. Também é uma preocupação demais com as coisas desconhecidas ou futuro. Eu não sei se eu vou pegar Covid. Se eu pegar, eu não sei se eu vou morrer. Que para o crente, isso seria coisa boa. Eu não sei se eu vou sofrer com Covid. Então, eu estou me preocupando demais com algo que ainda não aconteceu. Se olhar, eu quero ler um versículo em Mateus 6, 34, onde diz... E até esse trecho aqui fala sobre algo que nós valorizamos tanto que temos medo que talvez vamos perder. Então, começa realmente esse trecho, se você quiser estudar sobre ansiedade, começa no versículo 19, onde diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que é que eu estou valorizando tanto que me dá essa ansiedade quando eu tenho medo que talvez eu vou perder isso, talvez eu não vou conseguir o que eu valorizo tanto. Então, aí no final do trecho, em versículo 34, Mateus 6, 34, diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quer dizer que eu vou viver um dia de vez. Eu vou cuidar das coisas que Deus me deu para cuidar hoje. Eu não posso cuidar daquelas coisas, mas eu posso cuidar das minhas responsabilidades hoje. Então, a ansiedade já começa a imaginar como o futuro pode sair ruim. Já aumenta algo que realmente nem aconteceu. Isso tira a paz das pessoas, isso é pecado contra Deus, porque não é confiar nele. Isso duvida da soberania de Deus, da bondade de Deus. Então, eu preciso escolher pensar biblicamente nessa situação. Vamos olhar isso aqui. Ótimo. Só uma revisão, que nós falamos muito sobre isso na outra aula, sobre medo. Então, o que eu penso e realmente creio, eu posso dizer que eu creio que Deus é soberano, mas quando eu pego Covid, ou quando alguém que eu amo pega Covid, será se eu realmente creio que Deus é soberano? Aí vai mostrar. Então, o que eu penso e creio vai afetar, quer dizer, sim, afeta o que eu desejo. Se eu acho que Deus é soberano na situação que o meu marido pegou Covid e está muito, muito doente, e eu estou pensando, sim, Deus é soberano, Ele sabe o que faz, Deus é bondoso, Ele só faz o que é bom. Precisamos viver para a glória de Deus, mesmo doentes. Então, eu vou desejar fazer isso. Eu vou desejar agradar a Deus. Isso afeta o que eu falo e o que eu faço. Talvez eu não vou reclamar. Talvez eu não vou tratar as pessoas da maneira errada. E isso acaba afetando como eu me sinto. Se eu não pensar dessa forma, quando
alguém que eu amo pega Covid, o meu desejo vai ser, ai, espero que melhore, espero que não morre. E afeta o que eu falo e faço. Talvez eu fique desesperado para achar alguém que vai poder ajudar. Trato as pessoas ruim, não penso nos outros para conseguir aquele tratamento. E eu fico ansiosa. Eu tenho medo que vai morrer. Eu deixo isso me controlar. Então, muito importante, a Bíblia ensina que deveríamos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo, 2 Coríntios 4:5, ensina que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, é claro, para ser transformados, ensina que tudo que é verdadeiro, puro, honesto, de boa fama, é uma lista toda, são essas coisas em que deveríamos pensar. E quando eu obedeço aqui e desejo agradar a Deus na situação difícil, acaba afetando essas áreas também. O alvo nunca deve ser alívio disso, da ansiedade. O alvo deve ser: eu vou agradar a Deus, mesmo sentindo qualquer emoção. Eu não vou pecar na maneira que eu sinto, uso essa emoção. Eu vou agradar a Deus. Então, o medo é um cuidado desequilibrado, é de mais preocupação sobre o dia de amanhã. E a Bíblia adverte e diz: não faça isso. Cuida das coisas hoje. É também querer controlar o futuro, as circunstâncias ou as pessoas. Deixa eu pegar aqui. Okay? Isso aqui vai nos ajudar. Agora, eu gosto de desenhar isso aos poucos, mas por causa da situação em que estamos, tá tudo aqui, ok? Esse pontinho aqui sou eu. Aqui são as responsabilidades que Deus me deu para cuidar. Então, como está vendo, não é muito, mas são as responsabilidades que eu preciso fazer. E Deus diz que eu preciso obedecer, eu preciso ser um mordomo fiel nessas poucas responsabilidades que Ele me deu. Estão bem claros, delineados na Bíblia. De conhecer a Deus melhor, de me alimentar da palavra de Deus, de falar com Deus em oração, de amar o meu próximo. Essas são algumas das responsabilidades. Se sou casada, cuidar do meu lar, amar o meu marido, os meus filhos. Então, temos essas responsabilidades. Agora, o problema vem quando eu quero cuidar dessas responsabilidades que são de Deus. É Deus que cuida, e coloquei essas setas porque o cuidado de Deus é infinito, né? Ele vai sempre fazer o que Ele diz que Ele vai fazer. Ele que cuida de tudo no universo, de tudo. E Ele está aqui. Quando eu saio do meu ciclo pequeno de responsabilidades e quero cuidar de tudo isso que Deus diz, isso é minha responsabilidade. Ou eu tento cuidar das responsabilidades das outras pessoas, sabe o que resulta? Ansiedade. Porque eu nunca vou poder controlar essas outras coisas. Eu nunca vou poder cuidar dessas outras coisas. Deus diz: cuida daí, do que é seu, do que eu tenho te dado como responsabilidade. Então, nessa área aqui, em que Deus está no, vamos dizer, as responsabilidades de Deus, eu preciso confiar. Eu preciso confiar nele, que ele vai fazer da maneira melhor para a glória dele, não para a minha glória.
Precisamos cuidar isso aí. Quando eu desejo algo tanto e acima de Deus, eu estou dizendo, eu sou mais importante. O que eu quero é mais importante. E eu não estou dizendo o que Deus quer é mais importante. É uma confiança em si e não uma confiança em Deus. Então, eu vou deixar a próxima parte para tem mais um pouco com esse, mais tarde nós vamos dar uma outra olhada aqui nesse gráfico com uns ajudas para você, se você luta com a ansiedade, para te ajudar com isso. Então, isso basicamente é uma definição maior do que é a ansiedade. Muito incrível, muito bom poder conhecer mais sobre isso, que a gente pode então saber se está entrando em ansiedade ou não. Então, o que cabe a mim, as responsabilidades que Deus disse que era para mim fazer, Ele não vai fazer por mim, Ele vai me ajudar a fazer, então eu faço na dependência dEle e vou fazendo digamos que as coisas que me competem naquele dia, para aquele tempo ali, digamos assim, mas deixar o amanhã nas mãos de Deus. Então, a ideia de ansiedade tem a ver com a insegurança, o desejo de controlar o futuro, né? Seria uma descrença, então, na provisão de Deus, digamos que Deus cuide do amanhã. E realmente tem muito a ver com Mateus, né? Que diz que cada dia cuida, baixa cada dia o seu próprio mal, você não pode acrescentar um côvado, a sua preocupação não vai afetar, não vai mudar nada, né? Aliás, muda, né? A sua saúde física, sua comunhão com Deus afeta, que é mais importante do que a saúde física, mas uma coisa reflete na outra. É muito bom conhecer a sabedoria de Deus, porque a gente às vezes vive muito aquém do que deveria por causa que não conhecemos a Deus, né? Sim. E Deus nos conhece muito bem e nos instruiu nessas áreas em que a gente sabia que íamos lutar por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, nesse caso, é uma luta diária, é uma decisão que eu tenho que fazer todos os dias ao acordar, eu não vou andar ansioso, eu não vou viver na ansiedade, eu vou escolher confiar em Deus e fazer o que Ele quer que eu faça hoje. Sim, e eu gosto de sugerir que a pessoa que está lutando com ansiedade, e normalmente quando lutamos muito com ansiedade, não é em só um lugar. Sim, tem uma área principal que nós não queremos perder isso. Pode ser sucesso, pode ser o favor dos outros, pode ser conforto. Então, se eu não quero perder isso, eu tenho medo que eu não vou conseguir isso, e é isso que eu escolho ficar pensando nisso. E isso é a ansiedade. Então, Deus diz, precisamos tirar aquelas mentiras. Eu preciso ter saúde, ou eu preciso não pegar Covid para ser feliz na vida. Enquanto Deus diz, não, você pode pegar Covid e ainda agradar a Deus. Ainda ganhar bênçãos eternas. Então, saúde não é preciso para agradar a Deus. Sim, a gente vai tentar ter um cuidado com a nossa saúde, mas não vou deixar isso se tornar algo desequilibrado na minha vida, algo que eu valorizo tanto que eu peco para conseguir, ou se eu não conseguir, eu peco. Então, eu vou ter cuidado e o treinamento pode ser de avaliar essas áreas em que eu fico ansiosa. O que é que eu estou querendo tanto que se eu não conseguir, eu fico dessa forma?
Ou o que é que quando eu não consigo, sempre eu fico abatido, só fico pensando nisso, fico tentando maquinar maneiras que eu vou poder conseguir. Ansiedade. E eu preciso reconhecer isso. Depois eu venho para cá e eu vou começar a pensar verdades bíblicas sobre a situação, verdades sobre Deus. Eu realmente creio que Deus é soberano. Talvez Deus quer que isso aconteça na minha vida para a glória dele. Deus, eu estou pronta a confiar. Eu não preciso a glória nessa situação. Eu quero que você tenha. Ainda nem aconteceu. Por que é que eu estou pensando sobre algo que não aconteceu? Isso não é uma área que Deus me deu como uma responsabilidade. Então, eu vou parar de gastar tempo, energia pensando nisso, porque é Deus que vai operar nisso. Eu não. Eu vou fazer agora as minhas responsabilidades. Se tenho os cuidados, talvez preciso aprender mais sobre o Covid para saber como lidar com isso, o que eu devo fazer ou não fazer para tentar prevenir. E assim estou sendo um mordomo fiel do pouco que Deus me deu, mas é Deus que vai decidir. Isso é responsabilidade de Deus e não adianta eu ficar pensando nisso, porque isso é pecado, isso é ansiedade. Eu não vou tentar controlar o que Deus diz que Ele faz Controla. a situação. Ah, que interessante. Então eu posso desejar uma coisa boa. Vou dar um exemplo. Uma mãe quer que um filho não desonre a Deus. Então o filho vai para a escola, ela fica pensando, será que ele está honrando a Deus e tal. Aí isso é um desejo bom, eu estou desejando que meu filho honre ao Senhor, mas o que cabe a mim seria instruir ele e fazer ele aperceber de que quando ele estiver na escola, o Deus está em todo lugar, meu filho, então procure honrar ao Senhor, procure amar a Deus, mas ela deve descansar que ela já fez a parte dela, digamos como mãe, mas o filho também vai fazer suas escolhas. E que a ansiedade dela em relação ao filho ser ou não, ou desejar ou não honrar a Deus, não vai mudar o fato se ele vai honrar ou não ao Senhor, não é isso? E vai mostrar no coração da mãe se ela está, se é um tesouro, se ela está valorizando demais a boa conduta do filho. Ou se ela está com equilíbrio nessa área, se ela está deixando essa outra parte, está no controle de Deus e fazendo o que ela tem que fazer. São escolhas de pensamento que ela vai fazer. Eu vou fazer a minha responsabilidade. Eu não posso controlar as decisões do meu filho. Deus vai agir na vida dele. Eu vou procurar influir, mas não posso controlar. Então, nesse exemplo, a mãe desejando tanto que o filho honre a Deus, ela pode estar, parece algo muito bom, mas ela pode estar amando mais isso do que amando o próprio Deus, é isso? Então isso seria o que a gente chama de idolatria. Eu estou colocando uma coisa no lugar de Deus. Sim. Mesmo que é uma coisa boa, mas eu estou desejando numa proporção que não é devida, então eu estou deixando de adorar ao Senhor para adorar isso, é isso? Sim, volta a isso também. E a Bíblia fala sobre ídolos do coração. Do coração. O coração na Bíblia é nossa mente, pensamentos, atitudes, desejos, motivações. Emoções fazem uma parte pequena, mas principalmente são os pensamentos e os desejos. E Deus quer trabalhar aqui porque é nosso centro de controle. Em oposto com a pessoa do exterior, que seria o cérebro. Então, tem a mente da pessoa do interior, o cérebro,
da pessoa do exterior, e os dois interagem muito, são muito ligados um com o outro. A gente, às vezes, nem vê, a maioria do tempo, a gente não vê como um influi o outro, mas Deus sempre diz e sempre dá prioridade para o coração espiritual, a alma, os pensamentos, mente. Ele diz, é aqui que você vai agradar a Deus. Eu posso estar doente e ainda agradar a Deus. Porque Deus me manda dominar, controlar, levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Deus me manda, acima de tudo, fazer tudo para a glória de Deus. Essa área aqui, do coração. Então, nessa área, eu devo treinar, lutar para agradar a Deus. Os meus pensamentos são chaves. Daqui um pouco, quero ir para Filipenses 4, que é um trecho que é muito bom. O outro é em Mateus, que eu acabei de mencionar. Mas Filipenses 4 é muito bom para ajudar a saber como lidar com as ansiedades. Mas quero deixar isso para mais depois. Muito bom, Kimberly, muito bom mesmo. Como é bom aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, vimos muito hoje em dia que a ansiedade é uma doença, né? Você já mencionou aí que não é, mas vocês querem comentar mais sobre isso? Okay. É verdade, é uma doença, não é? É bom dar algumas referências bíblicas para a pessoa. Não deveria aceitar a minha palavra. Vá para a Bíblia, seja uma beriana, mulheres, vá para a Bíblia e confere se o que eu estou falando concorda com o que Deus diz ou não. Então, Mateus 6, 25 a 34, eu escrevi alguns aqui, eu só vou ler. Normalmente a gente iria para estudar os trechos, mas por causa do tempo não vamos. Então, Mateus 6, 25 a 34, diz lá: não andeis ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, está bem claro, Deus está dando a ordem, imperativo, não faça. Ok? Filipenses 4, que daqui um pouquinho a gente vai olhar em mais detalhes, 4 a 13, diz lá: não andeis ansiosos em coisa alguma. Bem claro, ok? E aí, ele vai depois explicar o que eu vou praticar. Eu não vou andar ansioso, mas eu vou praticar certas coisas. Vamos olhar daqui um pouco. Lucas 12, 22 a 34 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não vos entregueis a inquietações. Não temais. Está bem claro aí também. João 14, 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Jesus continua falando e dizendo, em vez de encher o coração com esses medos, essas ansiedades, eu vou agora pensar a verdade. E Jesus deu aos discípulos, no trecho ele estava falando com os discípulos, várias razões para não ficar pensando nas mentiras, nos enganos, para colocar suas prioridades no lugar certo. Quando a gente prioriza valores temporais, coisas aqui desse mundo, e não priorizamos a eternidade e o que podemos ganhar para a eternidade, quando não fazemos isso, nós vamos começar a ficar ansiosos. Então, Deus diz que tem que priorizar, ter as prioridades certas, bíblicas, que seria coisas que valem para a eternidade, e também
trabalhar, fazer as nossas responsabilidades do dia de hoje e deixa o amanhã para amanhã. Nisso tudo, temos que lembrar também que esses cuidados desequilibrados, tem que lembrar que um cuidado saudável é bom. Não tem nada errado nisso. Eu vou ter um cuidado com meu filho para tentar treinar bem. Eu vou fazer tudo que Deus me manda fazer com aquele filho. Mas eu não vou ter um cuidado desequilibrado de só ficar pensando nisso. Se isso acontecer. Se ele fizer isso. Se tá. Porque as minhas prioridades estão fora de ordem e eu estou tentando cuidar das coisas que Deus diz, não, eu não te dei isso para cuidar. Cuida das coisas que eu te dei. Interessante, então, que a ansiedade vai nos tirar dessa tarefa diária que a gente precisa fazer, digamos, a gente não consegue fazer nem isso. Nem o que Deus nos pediu para fazer, a gente consegue fazer se a gente estiver ansioso. Porque as preocupações, a mente dividida, puxando em direções contrárias, é difícil você comunicar com a pessoa ansiosa, ela não para, ela fica agitada. Você fala uma coisa, ela não está nem aí para o que você está dizendo. E realmente assim, ou seja, tudo vira uma bagunça. E o que está acontecendo é que está dando muita energia àqueles pensamentos que não são produtivos. Que não são produtivos. Uma pessoa ansiosa não produz. Não produz. E eu não vou nem dizer que fica paralisado, porque a mente está correndo tanto, tentando resolver coisas que Deus não nos deu para resolver. E toda a energia vai, dizem, eu sei que já ouviu isso provavelmente, é como uma cadeira de balança. Você fica se movendo, muita energia nisso, mas não resolve nada, não vai para canto nenhum. Então, isso é a ansiedade. Eu gasto tempo, energia, perca o meu sono, tudo aqui. E Deus, e muitas vezes remoer a mesma situação, vez após vez, tentar descobrir como eu posso resolver isso, ou ficar imaginando cenas piores. O meu medo maior sempre aparece nos meus pensamentos ansiosos. E Deus diz, você é capaz, porque tem o Espírito Santo, se não conhece Jesus como seu Salvador, você não tem isso. Você não tem maneira de poder agradar a Deus. Mas com Jesus, o Espírito Santo na sua vida, com o poder da palavra de Deus, porque é viva e eficaz, e vai até lá no coração para nos mostrar onde precisamos mudar. Com isso, Deus diz, você pode mudar. Você pode parar de pecar nessa área. Você pode escolher de ter os pensamentos que agradam a Deus, ter desejos que agradam a Deus. E o primeiro passo é reconhecer isso para poder mudar. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Como a gente vê que a gente às vezes não experimenta o melhor que Deus tem para as nossas vidas porque a gente não entende a vontade de Deus e não coloca em prática, como esse ensino de hoje. Não precisamos nos preocupar com coisas que não nos diz respeito, mas vamos nos ocupar com aquilo que Deus quer que a gente faça e descansar que Deus cuide do amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Eu estava lembrando dos versículos ontem. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos se percebeu. Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, às vezes, certos trabalhos são desnecessários, né, Kimberly? E o trabalho que nos cabe, a gente faz na dependência de Deus, nunca sem Ele. E descansa naquilo que a gente não pode. Eu acho que ser mãe deve ensinar muito isso, porque certamente deve passar muitas coisas no coração de uma mãe. Mas aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor cuida de tudo e todos.
Muito bom mesmo. Maravilhoso. Então, vamos caminhando aqui. Já falamos um pouco sobre a, como a ansiedade é um tipo de medo, né? A Kimberly esclareceu sobre isso, deu vários exemplos sobre esquecer de Deus na situação, medo desequilibrado, um cuidado desequilibrado. Isso vai revelar também valores do nosso coração. Então, quando você está ansiosa, você deve então parar para refletir o que é que você está gastando energia, porque talvez ali está o seu tesouro, né, Kimberly, como você falou, e ali está talvez algo que você está valorizando mais do que Deus. Então, em vez de ficar, para e faz essa reflexão. E se você está valorizando algo mais do que a Deus, é hora de fazer o quê? De se arrepender, né, e mudar. Que arrependimento é uma mudança justamente de mente, é metanoia, né? Você tem que mudar a mente. O que é que eu estou valorizando mais do que a Deus? Vou passar então a deixar esse lado, passar a valorizar o Senhor e dar o valor devido. O marido tem o seu valor. Não vai tratar o marido igual um cachorro, nem o filho igual um cachorro, porque tem gente que tem valores trocados. Então valoriza Deus em cima das coisas e valoriza o que ele valoriza. Né? E na ordem de prioridades, a mulher é o marido, né? E os filhos, se for solteira, né? Os pais, honrar as autoridades e tudo. Mas dá o devido valor, o valor exato e não um valor acima, digamos assim, né, Kimberly? Sim. Um cuidado excessivo de uma maneira que... Então, filhos acho que ensinam muito sobre isso. Pode falar. E é um treinamento dos nossos pensamentos, da nossa mente. É uma disciplina, segundo Timóteo 1,7, né? Mencionamos isso na outra aula, que Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas sim nos deu uma mente disciplinada, uma mente equilibrada, que eu estou dominando os meus pensamentos, e a Bíblia diz que podemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, no início, quando eu reconheço que eu estou sendo ansiosa, eu preciso, então, primeiro avaliar o que é que eu estou valorizando tanto, que tenho medo de perder, e depois eu vou começar a escolher pensar a verdade. E seria bom você escrever um bocado de verdade sobre isso, coloca em todo canto. Pela manhã, revisa isso, para você estar pronto a combater o pecado da ansiedade. Não foi isso que Cristo fez quando foi tentado por Satanás. Ele usou as Escrituras para combater as tentações que Satanás estava dando para ele. Então, a tentação da ansiedade, de ser ansiosa, é quando vem um pensamento, e se eu tenho me treinado através dos anos ser ansiosa, isso vai acontecer, mas eu posso, naquele momento, dizer, não, eu estou estudando verdades bíblicas sobre isso, eu não vou duvidar de Deus, eu vou fazer as minhas responsabilidades. O que são as minhas responsabilidades nessa situação? Eu vou fazer, eu vou deixar o resto nas mãos de Deus. Porque isso é a parte que Deus controla. Né? Isso é a parte que Ele controla. Então, olhando aquilo, vai nos ajudar a ler. Deveria ter os números 1 até 10 aqui nesse lado, mas cortou quando eu entendi, então vocês vão desculpando isso. Mas aqui nesse lado eu vou colocar as responsabilidades que eu preciso fazer nessa situação, que está disparando a ansiedade em mim. Nota, nós escolhemos ficar ansiosos, mas às vezes situações contribuem para a gente começar a ficar ansiosa. Eu preciso reconhecer isso, e aí eu vou fazer. Vai
quais são as minhas responsabilidades nessa situação? O que é que Deus diz que eu devo fazer nessa situação? Okay? Aí, nesse, eu vou começar a pensar o que é que Deus promete, o que é que Deus fala que Ele vai fazer, como é que Deus é, o que é que Ele faz. E eu vou escolher, aceitar, confiar na soberania dEle, que Ele é bom. E assim eu vou estar escolhendo não ficar ansiosa, porque eu estou enchendo a minha mente com verdades bíblicas sobre a situação. Então, faça esse exercício. Quando você já vê que você está ficando ansiosa, aí começa a lembrar quem Deus é, o que Ele faz, o que é que Ele promete na sua palavra em situações assim. Depois, lembra, será que tem um exemplo de Cristo em situações assim que Ele enfrentou? E como foi que Ele pensou e agiu? Tem um exemplo dele no jardim, enfrentando a crucificação. Ele sabia o que vinha, e acima disso ele sabia que Deus o Pai ia ter que rejeitar ele por causa do pecado em cima dele. Então, era uma situação de angústia. A Bíblia diz 3 vezes ele pediu Deus o Pai tirar isso dele, e toda vez ele disse, mas acima de tudo eu quero a sua vontade, não a minha. Então, essa é uma atitude boa no meio de circunstâncias difíceis, que eu naturalmente começo a ficar ansiosa. Mas eu quero agir como Cristo, então eu vou parar e lembrar isso. Tem uma terceira coisa que deveria fazer, em vez de focar em mim e a minha situação difícil, eu vou agora procurar amar Deus e amar o meu próximo. Eu não vou cobrir tudo isso, porque no assunto sobre medo, a gente falou muito sobre esse assunto, então eu não vou fazer essa explicação agora, mas 1 João 4:18 diz lá que o amor perfeito lança fora o medo. Então, eu vou procurar amar a Deus e amar o meu próximo. São os 2 mandamentos que Cristo deu. Ele não falou 3. Não era amar a Deus, amar meu próximo, amar a si mesmo. Não, ele disse 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Então, isso também nos ajuda em qualquer situação. Se eu penso como Deus é, as promessas que Ele me dá na sua palavra e Cristo, como Cristo é o exemplo dele e como posso obedecer esses 2 mandamentos de amar aos outros. Em vez de amar a mim nessa situação, quero focar em beneficiar as pessoas ao meu redor. Então, isso ajuda. E também, não sei se você tinha outras perguntas mais nesse assunto, senão a gente vai para Filipenses 4. Não, podemos ir para Filipenses 4, sim. Ok, então seria bom se você tem a sua Bíblia aí, vá para Filipenses 4, começando com o versículo 6. Não, vamos começar com 4. Gosto de pegar o contexto, ok? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é o oposto de ficar ansioso, não é? Então, ele já está nos dando dicas. Eu posso no Senhor, porque eu estou pensando verdades e desejando agradar a Deus, eu posso ter alegria no meio de situações difíceis. O alvo não é buscar essa alegria, ter essa alegria. O alvo é agradar a Deus. E Deus vai nos dar essa alegria do tempo dele e do jeito
dele. 5. Seja a vossa moderação ou gentileza conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que é a primeira coisa que a gente faz ou começa a fazer quando eu fico ansiosa? Normalmente, as outras pessoas me irritam, qualquer coisinha que acontece me irrita. Deus diz, não, deixa a sua gentileza ser visto pelos outros, mesmo numa situação dessa, difícil. E 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui vem a ordem. Aqui mostra que ansiedade é pecado, toda vez. Em tudo, porém, e aqui vem as soluções. Eu vou dar 4 P's para te ajudar a lembrar o que fazer. O primeiro é pedir da forma certa, ok? Que tem a ver com oração. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aqui tem um bocado de maneiras que eu devo orar. Primeiro, eu posso fazer um pedido e dizer, Deus, não sei, isso aqui está sendo difícil, eu preciso de sabedoria, por favor, me ajude. E pela oração, pela súplica com ações de graça. Essa parte é importante também. Em vez de ficar murmurando sobre as minhas circunstâncias, eu vou agradecer a Deus. Porque eu entendo que Deus usa essas coisas para me mostrar onde eu preciso mudar para ser mais como Cristo. Então, a primeira P é pedir da maneira certa. É correr a Deus em oração. É não tentar solucionar essa situação. Deus tem a solução. É não ficar imaginando o pior que pode acontecer. É ir a Deus em oração e pedir da maneira certa. E 7 tem uma promessa, e a paz de Deus, que é o oposto da ansiedade, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nota, coração e mente são a mesma coisa. Aí. Nota que quando eu escolho correr a Deus em oração, escolho agradecer, porque eu entendo que Ele trabalha através dessas coisas na minha vida. E eu tenho esse tipo de pensamento, mente, Deus me dá paz. Mas se eu não fizer isso, eu vou ter o oposto, que é a ansiedade. Então, a escolha é minha. Eu devo escolher para a glória de Deus, correr a Ele e fazer as petições certas. Versículo 8, esse é o segundo P, que é pensar da maneira certa, ou pensar biblicamente. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Já veio. De novo, estamos aqui de novo. Então, Deus está dizendo, sai daqui, vem para cá. E nosso foco tem que vir para cá. Eu não vou ficar pensando sobre os medos, mas sim, eu vou estar pensando sobre as verdades bíblicas que Deus me dá. Muitas vezes o nosso foco é em o despojar, Efésios 4, 22 a 24, em tirar, parar de fazer isso. Deus diz, não, você vai focar em o revestir, você vai focar em agradar a Deus, em fazer essas coisas. É aí que eu vou colocar a minha atenção. Não nos medos, não nas ansiedades, mas sim em agradar a Deus na maneira que eu penso. Vou levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ok,
preciso pedir Certo. da maneira certa. Segundo é preciso pensar da maneira certa, que agrada a Deus. E o próximo é eu preciso praticar isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Esse é o último, número 4. Deus vai te dar paz. Essa é a promessa da paz. Lembra, nosso alvo não é buscar isso, é Deus que vai nos dar. Eu vou fazer a minha responsabilidade. Se Deus diz que eu preciso pedir, pensar e praticar, e aqui Deus diz que vai me afetar com paz. Mas é Deus que vai dar. Isso é responsabilidade de Deus para fazer. Então, é interessante também que Paulo continua aqui nesse trecho e ele diz: se eu estou sem nada, bem pobre, sem comida, ou se eu tenho tudo que preciso e a mais, se eu estou em circunstâncias bem difíceis ou circunstâncias fáceis, versículo 11, eu aprendi, tá vendo? Ele treinou a viver contente em toda e qualquer situação, não ansiosa, não desejando aqueles tesouros que Deus diz não são importantes, são coisas temporais. Deseja o que é eterno. Então, ele aprendeu a viver dessa maneira, nós podemos aprender também. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não tem a ver com Deus, eu quero fazer isso. Você promete que vai me fortalecer para fazer isso. Não. Aqui está falando sobre as ansiedades, sobre situações difíceis. Ele diz: não seja ansioso, controle os seus pensamentos e desejos e vê que as coisas eternas são importantes. Tenha prioridades certas e você pode, porque é Cristo que vai te fortalecer. Esse é o sentido desse versículo. É possível passar por dificuldades e situações que trazem medo. É possível passar sem pecar, sem ter ansiedade. Muito interessante essa relação. É incrível mesmo. Eu ia dizer uma coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas o valor da palavra de Deus, como Jesus Cristo ele respondia nas circunstâncias difíceis, né? Ele com fome, porque a tentação foi após os 40 dias, né, no deserto. E ele com fome. Sim. A tentação do inimigo foi de proporcionar para ele aquilo naquele momento, mas ele disse que nem só de pão viverá o homem. Ele foi respondendo conforme a palavra de Deus, né? Ele foi dando uma resposta. Além ele estava com fome, sim, mas não era daquela forma que Deus iria satisfazer a fome dele por meio, né, daquela forma, aquela mentira apresentada por Satanás, que foi rebatida por sua vez com a verdade bíblica. Ou seja, se nós não tivermos uma mente renovada da palavra de Deus, a gente não vai, nesses momentos, circunstâncias como essas, glorificar a Deus. Nós vamos certamente pecar. Vamos esquecer, né? Nem vamos pensar em Deus. E Deus quer que a gente pensa logo nele, que corre a ele em oração, que faz os pedidos para sabedoria, para me ajudar a passar por isso sem pecar. Ele deseja isso. Diz em 1 Pedro 5,7, lançando os seus cuidados sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. Então, tem certas traduções que dizem ansiedades, que são cuidados desequilibrados. Deus diz, antes da ansiedade
Então, Deus é um Deus que nos ama, Ele sempre tem misericórdia, graça, sempre está pronto para a gente correr a Ele. Isso é o temor, medo do Senhor. Isso é amar a Deus. Isso é confiar em Deus. Uau. Nesse caso, a gente realmente conhece pouquíssimo a Deus mesmo, porque é possível ver muitas pessoas ansiosas por pouca coisa, não entrega a Deus, fica com aquela luta, né? Não, eu preciso ficar com isso, eu tenho que cuidar disso, porque como se Deus não fosse capaz de cuidar de algo. Realmente é algo irracional, é algo, são as mentiras que a gente está acreditando e Sim. precisamos passar a acreditar na verdade de Deus. Não, eu não consigo, eu não dou conta. Dá para quem pode fazer algo. Às vezes ajuda, não, eu vou dizer outra vez, ajuda, a igreja é para isso também. Se eu estou vendo uma luta nessa área na minha vida, vou procurar uma senhora madura ou senhorita madura na palavra de Deus. Vou procurar ler livros bons sobre o assunto, livros que são bíblicos, isso é muito importante, porque o mundo, a nossa cultura também se interessa nesse assunto das emoções e tem muita direção que não tem nada a ver com o que Deus diz. Então, eu vou ter cuidado para procurar e eu poderia até dizer, pode escrever para a Gisele, perguntar dela, que ela vai poder te direcionar em recursos que vão poder te ajudar, mas procura uma crente fiel, madura, para te ajudar nessa caminhada de vencer a ansiedade. Poxa vida, com certeza. Faz diferença conhecer a palavra de Deus. Aí, lembrei daquele versículo que diz: habite ricamente, acho que é Colossenses, né? Habite ricamente a palavra de Deus em vós. Aí, depois disso, você instrui e aconselha. Não importa a idade. Se está cheio da palavra, você pode aconselhar. Até Paulo fala, né? Que não despreze a mocidade de Timóteo, mas Timóteo deveria ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Então é muito bom poder contar, como você falou, com pessoas assim à nossa volta, que nos traz a memória a palavra de Deus. Então, quando vier a ansiedade, vai vir esse aspirado descendente de mente dividida, forças, né, em direções contrárias, você não consegue adorar a Deus, não consegue fazer nada produtivo, fica só como quem está na cadeira de balanço, como você usou o exemplo, balança, balança para cá, para lá, mas não sai do canto. Nada produtivo. Como é? Nada produtivo, não né? Nada, né? E Deus nos fez como mordomos, Ele quer que a gente seja fiel do nosso tempo, da nossa energia, das nossas habilidades que Ele deu para a gente. Então, tudo é de Deus. Eu vou prestar contas da maneira que eu multiplico, uso essas coisas que Ele me deu. Melhor seria que Ele encarregou aos meus cuidados, porque realmente não são meus, são de Deus. Eu estou cuidando. Sou mordoma, né? Eu estou cuidando de algo que não é meu, eu vou prestar contas. Então, tempo, família, recursos, tudo isso, eu vou prestar contas ao Senhor, né? Eu preciso cuidar. Tudo isso é valores eternos. São coisas que vão poder ir para o céu comigo. Mas eu ser ansiosa, pecar nessa área, isso não vai para o céu comigo. Isso não vai trazer nenhuma bênção eterna. Então, eu não devo continuar nesse hábito de ficar ansiosa. Então, como você falou, e eu acho que está no mesmo capítulo de Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas. Então, se nós estamos ansiosos, é bem possível que estamos com valores trocados, ou seja, focando mais nas coisas temporais do que nas eternas. Ou seja, nossos tesouros são errados. Nosso tesouro deveria ser: quero agradar
fazer o que Ele me manda fazer. Isso deveria ser a nossa prioridade e tesouro. Interessante que pessoas que né, têm um trabalho, tem outro, tem dois, tem três, ficam às vezes numa espiral de pouco trabalho, faço isso só nessa produção assim, e realmente é uma vida sem ter o brilho, digamos assim, da presença de Cristo. E você acaba que nem dorme direito à noite, às vezes preocupado se vai dar conta se o dinheiro, sei lá, vai que tem de investir na bolsa de valores e aí querendo acumular. E você realmente não para refletir nas coisas eternas e a ansiedade vai realmente dominar você. E a gente vê o quadro do homem sem Deus já é assim, sem dúvidas. Mas é triste ver pessoas que conhecem a Deus vivendo como uma pessoa que é do mundo porque não tem o conhecimento de Deus. É como que morre de fome tendo um banquete para você. Pessoas que infelizmente por causa dessas escolhas pecaminosas também acabam que tem consequências físicas, aí começam às vezes no espiral descendente de tomar remédio, que já envolve outras áreas também. Pode ser o remédio somente um paliativo para mudar a ansiedade, mas não muda porque tem que mudar o coração. Enquanto não mudar o coração, os valores, né? A mudança não vai acontecer na raiz. Vai ser uma mudança superficial. E a pessoa vai continuar, então, atolada. Mas como é bom, Kimberly, conhecer a verdade de Deus, viu? Porque muda nossas vidas. Se a ansiedade não é uma doença, aquilo não vem sobre mim como uma coisa que eu não tenho poder para vencer, mas é uma escolha. Então isso coloca a responsabilidade sobre mim e eu escolho honrar ou não honrar a Deus. Então sempre que você estiver ansioso, já sabe que não é doença, mas é uma escolha de você viver para agradar ou não a Deus. A escolha é sua. E cabe a você ir para a palavra de Deus e ver a direção que ela te dá para viver. E hoje já teve muito ensino para você saber o que fazer quando você estiver ansioso. Como esse Filipenses, que é pedir corretamente, pensar biblicamente, certo, né? A outra é praticar e por fim você desfruta a paz. Tem, né? Inclusive, nesse caso, então, Kimberly, a paz aqui seria um estado de espírito, tem a ver com emoções, tem a ver com eu estar bem com o que está acontecendo à minha volta, é isso? Seria mais, está tudo certo entre eu e Deus. E porque está tudo certo entre eu e Deus, vai afetar as minhas emoções. Minhas emoções. Ok? Primeiro eu ajusto o vertical e o horizontal vai então sendo aos poucos consertado, digamos assim. Afeta, sim, porque o que eu escolho pensar quando vem a tentação de ficar ansiosa, se eu imediatamente escolho pensar a verdade, lembrar de Deus, confiar em Deus, todas essas coisas que nós falamos, amar o meu próximo, o que vai acontecer é que vai afetar as minhas emoções. Porque nós somos muito ligados às emoções com a maneira que eu penso. Muito ligado. Então, um influi o outro. A maneira que eu me sinto é muito ligado com os meus pensamentos. Estou falando a respeito das emoções. Okay? Pode ser que eu estou doente fisicamente, sentindo horrível. Isso é um outro tipo de sentir. E se eu escolho pensar verdade sobre minha situação, verdades eternas, valores eternas, confiar em Deus, lembrar que Deus é soberano, procurar amar o meu próximo mesmo sofrendo. Se eu faço tudo isso, acaba afetando aqui. Eu ainda estou sofrendo, ainda essa coisa física pode estar afetando as minhas emoções, como eu me sinto, mas eu posso ter alegria nisso, porque eu tenho valores eternos. Isso combina muito com o significado de alegria bíblica, que não é a ausência de problemas,
mas é uma paz interior, que eu estou em conformidade com o que Deus enviou na minha vida. Eu creio que Ele vai me ensinar, eu creio que Ele tem um plano, então eu me alegro. É uma atitude interna do coração, de ficar em confiança a Deus, do coração. Do coração, para poder ficar em conformidade com a vontade de Deus. Porque felicidade, eu estou dando os aspectos de fruto para os meus alunos de 3 a 6 anos, e a gente viu que felicidade, eu ensinei para eles que é quando a gente tem o que a gente quer. Ganhou uma bicicleta que queria tanto, mas a alegria é, mesmo que eu não ganhe essa bicicleta que eu queria tanto, eu entendo que Deus tem um plano, Ele sabe o que é, e eu estou alegre porque, primeiro que eu já ganhei o maior presente, que é Jesus, e eu posso me alegrar nos planos de Deus. Ele não me deu essa bicicleta agora, Ele sabe o que é melhor para mim. Talvez um dia Ele me dê, se não me der, também vou continuar alegre, porque é uma atitude do coração, não do coração, do coração. Pensamento. Então, a palavra-chave que a gente aprendeu tanto na live anterior quanto nessa, para a mudança, seria então pensamentos. Então, não tenham como experimentar. Segundo Romanos 12, eu acho que eu vou até lá para ler, porque esse é um versículo que eu gosto muito. E a Kimberly citou aqui também, até quando estou aconselhando eu gosto de usar ele, né? Romanos 12, 1 e 2. Então Paulo vem discorrendo, né, de 1 até o 11, sobre vários assuntos, mas aqui ele vai então concluir a parte prática. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade para mim e para você que é boa, perfeita e agradável, que foi que a Kimberly falou aqui. Não experimentar o medo pecaminoso, não ser controlado pelo medo, não viver ansioso. Isso é a vontade boa, perfeita e agradável. Mas esse patamar, para você chegar nesse patamar de viver assim, precisa renovar a mente. Se não renovar a mente da palavra de Deus, você vai deixar de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por exemplo, muita gente não sabia qual o medo bom, qual o medo pecaminoso, não sabia também quando isso vai entrando em ansiedade e como isso vai então tornando-se um pecado. Muita gente é dominado, controlado pela ansiedade, ou seja, não vive a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vive então escravo de um pecado, e ele só pode experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável se renovar a mente. Então, os princípios que Kimberly deu aqui são princípios bíblicos. Se você não mudar a sua mente pela palavra, você não vai deixar de ser ansioso, não vai deixar de ter o medo pecaminoso. Você não vai ter esse discernimento, né? Eu acho que a ideia de discernir é dividir, né? O que é certo e o que é errado. Só vai ter essa arte de discernir se tiver um conhecimento bíblico, né, Kimberly? Que é a palavra de Deus que corta, né? Sai colocando. Hebreus 5,14 nos ensina isso. É através de conhecer a Deus, através da palavra dele, que vamos poder, e através da prática também, fala 2 vezes, prática, exercício, que nós vamos saber qual é a diferença entre o bem e o mal. Sabedoria, que é justamente essa arte de distinguir. Muito bom. Então, é através da palavra de Deus, conhecendo a Deus e a prática. E praticando. Então, comece a praticar hoje a não ser ansiosa. Não ser ouvinte, mas praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a voz mesmo com falsos discursos. Às vezes discurso bonito, mas a prática da vida não é. E o que muda é realmente a prática, né, Kimberly? E é justamente isso. No aconselhamento, a gente recebe pessoas que até conhecem os textos bíblicos, mas não sabem como aplicar e colocar em prática. E quando ela volta para casa e começa a aplicar, né, Kimberly? Com 2 semanas já, às vezes o problema já está bem perto de resolver, porque a pessoa, então, começou a colocar em prática a palavra. Né? E seria bom, revisando a outra aula sobre medo, demos uma lista de maneiras de reconhecer quando um cuidado bom e saudável se torna pecaminoso. Então, não vou revisar tudo, mas só mencionando se tem um foco
meus desejos, os meus valores, o que eu coloco como tesouro é importante acima de tudo. Então, já mostra que está errado. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Muito bom. Muito bom. E a Kimberly também falou na live anterior, só dando um gostinho aí, falou do amor que vence o medo. É o amor verdadeiro, tanto o amor por Deus quanto o amor pelas pessoas. Então você volta lá, foi riquíssima, tanto essa live quanto a anterior. Elas se complementam, medos e ansiedades estão ligados. Você precisa voltar lá para ouvir. Então, Kimberly, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, para mim foi Não, muito... isso tratou o assunto. Então, aí é tudo. Muito bom mesmo. Foi muito edificada. Creio que as irmãs que vão ouvir, algumas que já estão aí ouvindo, vão ser muito edificadas. E eu espero que a Kimberly possa voltar. Vocês fiquem em oração por ela, né? Porque a agenda dela é muito cheia, ela aconselha muitas pessoas, faz muitas coisas para o Senhor, para a obra do Senhor. Já está com o ninho vazio, digamos assim, os filhos estão fora, né? Casados e tudo. Só os netos vêm de vez em quando, então ela tem dado o tempo dela para servir a Deus, graças a Deus. Ela e o esposo dela, o pastor Alan Yoder. Então, louvamos a Deus por sua vida, Kimberly. Espero que você volte no ano que vem para nos ensinar mais. Vamos Se Deus quiser. Se Deus quiser. Exato. Então tá bom. Um abraço, Kimberly. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Vamos lá.